faço mais vídeo no Instagram, mas a indignação e a desgraçada da minha cara, né, desgraceira da minha cara, me fez gravar esse vídeo que vai ser maior, vai ser mais longo e talvez melhor para nós dois. Foi o que ela disse. Então, quem não me segue no Instagram, me segue lá, @oagalescano. E quando eu precisar fazer um vídeo maior, eu precisar falar mais, coisa que o Instagram não me permite, eu vou usar aqui. Então, as coisas vão melhorando à medida que eu for fazendo esses reacts aqui, né, em formato do YouTube. E, enfim, provavelmente se tu tá aqui é porque tu me segue no Instagram, porque eu tentei te arrastar pra cá. E aqui vai ser um jeito diferente de me comunicar com vocês. Não tinha como fazer esse vídeo no Instagram, e eu decidi ressuscitar ele, porque eu moro na mesma cidade que esse infeliz aqui. E eu vou ter que cuidar um pouco as palavras para eu ter um pouco mais de filtro aqui no YouTube. É, mas é, de fato, um ser é, ignóbil. Um ser que... retrógrado, para não dizer outra palavra, que eu tô bem afim mesmo de dizer outra palavra. Então vamos lá. Vamos começar do começo. Esse aqui é o nosso vereador Sandro Fantinel, né? Que ele estava nesse Partido Patriotas aqui, e ele foi acusado de xenofobia. O caso repercutiu muito. Só que parece que o povo esqueceu que ele é assim, né? Então eu queria mostrar para mais pessoas além, né, de Caxias do Sul conhecer, ou se tu é de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, porque daqui a um pouco esse cara ele quer se candidatar a deputado federal, etc. Então, se tu é do Rio Grande do Sul, eu vou tentar parar isso aqui. A minha intenção é cortar já enquanto não se criou, né? Porque esses caras aqui são os malucos que defendem o Nicolas, que inclusive ele fez uma associação de empresários pró-Bolsonaro, que é uma das coisas, e também está tentando parar a Lei Maria da Penha. São dois grandes projetos que o Sandro Fantinel está fazendo aqui em Caxias do Sul. Mas tá, vamos do início, o que eu quero falar. Primeiro, se vocês não lembram, aqui no Rio Grande do Sul aconteceu esse caso das vinícolas que usavam mão de obra análogas à escravidão, que é, de fato, né, escravidão. E eu não vou falar muito sobre o nome das vinícolas, né, porque para preservar a imagem da vinícola Aurora e da cooperativa Garibaldi e da vinícola Salton, né, que desconheciam as irregularidades, mas, segundo a matéria, as vinícolas contratam uma empresa, mas as pessoas tomaram serviço, as pessoas que foram beneficiadas por esse serviço também podem ser responsabilizadas, tá? O que acontece? Isso aqui já é a água que passou já, da embaixo da ponte já. São águas passadas que não movem redemoinho nenhum. Porque eles têm muito poder, na real, né? Essa galera tem muito poder e ficou meio que por isso mesmo. Eu não sei a que fim deu, se indenizaram, se escravizaram os malucos, deram 40 mil pra eles, como se fosse alguma coisa, reparar eles e tal. Mas tá. Eles estavam vivendo assim nessas condições, né? E eles estavam meio que pedindo o básico. Tipo, eles queriam ter uma folga, eles queriam dormir, eles queriam ter um lugar decente para poder comer e, sei lá, descansar depois de colher uva, né? Depois que essas empresas fizeram um rio de dinheiro com o trabalho deles, eles queriam eles queriam um descanso só, um descanso, nada demais. E beleza, talvez vocês lembram desse caso, né? E ok com isso. Vocês lembram, todo mundo lembra, na real. Aqui no Rio Grande do Sul, um pouco não, porque as empresas são muito queridas, né? Porque sempre tem uns lambotes de empresas, a gente sabe. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Pelo menos a galera que eu observo muito. E a galera que tava lá, em Bento Gonçalves, eu também não vou falar o nome da cidade dessas vinícolas, da vinícola Aurora, da vinícola Salton e da Garibaldi, para preservar a imagem deles, né? E também não vou dizer que é na cidade de Bento Gonçalves e não vou falar o nome da cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, para preservar a imagem da cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, né? Da vinícola Salton, da Garibaldi e da Aurora, tá? Não vou falar mais da Aurora e não vou falar... eu parei. E aí, eram baianos, tá? Isso é importante para essa história. Eles eram trabalhadores baianos que estavam ali mantidos nesse cativeiro, tá? E para quem não sabe, eu vou colocar a fala original aqui do Sandro Fantinel sobre o caso e depois a gente vai falar sobre o que repercutiu, tá? Vamos lá. Isso aqui é uma matéria que saiu na Metrópole
Me dá dor toda vez que eu tenho que ver essas imagens de novo. O patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento... Não tem nada a ver o uso da minha bombinha com isso, tá? Eu já tô puto desde o início mesmo, tá? Me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo... Eu não quero dizer nada sobre xenofobia, não quero acusar ninguém de nada. Eu tô deixando no ar pra galera ver e vocês falam o que vocês quiserem. Vocês pensam o que vocês quiserem. Eu já pensei o que eu tinha que pensar. Porque as pessoas me dão munição pra eu pensar o que eu penso. Que eles são limpos. Né? Contratem os argentinos, que eles são limpos. Tá? Eu tô parafraseando o nosso excelentíssimo vereador. Excelentíssimo, que tem que chamar ele tem que chamar uma gente dessa de excelentíssimo ainda por cima. Cara, isso já aconteceu, que já tá, mas essa é a mancha, tá? Esse é o tipo de coisa. Tem mais coisa. Nesse vídeo vai ter mais coisa sobre esse cara. E beleza. Beleza não, né? Não tem como pensar outra coisa dele, senão uma aversão ao que é de fora, né? Pra não dizer xenofóbico. Mas tem mais coisa. O bom, também vale dizer, é que ele não sabe, tipo, meio termo entre um cativeiro imundo que é deixado um trabalhador, um lugar decrépito, e hotel 5 estrelas. Pra ele não tem esse aí, né? Mas quando o senhor viaja, eu garanto que o senhor fica em hotéis, né? Quando o senhor viaja com o nosso dinheiro, né? Não tô dizendo que o senhor viaja com o nosso dinheiro, mas o seu salário é pago com o nosso dinheiro. Principalmente de otário, que nem eu, que mora nessa cidade. Que tem que pagar a gente que nem tu. Né? Que tem que dar o dinheiro. Pra tu e pra outros, vereador, que provavelmente vão aparecer nesse canal aqui. Se tudo der certo, se eu não for processado. Serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Tem que agradecer o dinheiro que tu recebe, cara, porque tu não fez nada em troca, né? A Salton, a Aurora e a Garibaldi, elas... Toma aqui R$1.000 pra tu colher 3 uvinhas. Não é nada de 12 horas carregando 300 quilos de uva nas costas. Não tem nada disso. Aqui é um trabalho bom, serviço bom. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Mas a Argentina não tava mó bem até esses tempos aí? Eu não lembro se isso aqui é na época do Milei, porque a Argentina agora tá estourando, cara. Agora os argentinos não estão mais aqui no Brasil para trabalhar. Porque agora eles têm emprego, têm prosperidade lá com o governo do Milei. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver... É o quê? A única cultura que os baianos têm. O baiano não faz mais nada. O baiano não tem. Inclusive, daqui a pouco eu vou colocar um vídeo de um baiano respondendo, né? Não um baiano, mas é um baiano. É um baiano respondendo. Na praia tocando tambor, era normal que... Teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era... Qual Bahia que o Sandro Fantinel está visitando? Que país é? Se for essa cultura, por favor, eu quero ir pra Bahia agora. Se essa é a única cultura que vocês têm, né? De estar num lugar na praia tocando tambor. Mas tá, essa é a fala dele. Essa é a fala do nosso amado Fantinel. Normal que se fosse ter esse tipo de problema. Ah, é o esperado, é. Então eu quero dizer, ó, deixem de lado que isso sirva de lição.
O Brasil Urgente da Bahia Ontem a gente falou aqui do teve algo a dizer sobre isso. vereador gaúcho e depois, obviamente, teve uma repercussão muito grande no país inteiro. Esse vereador aí, o Sandro Fantinel, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, disse não só que os baianos eram sujos, mas também preguiçosos e que a cultura da Bahia era apenas bater tambor na praia. Que a Bahia é feita só assim, a Bahia é só tambor. Por exemplo, uma casa na Bahia, ela é construída com... O cara olha pro vazio, para um monte de terra, ele começa e a casa vai, né? Porque não tem pedreiro, por exemplo. A arte mesmo da Bahia, por exemplo, a escultura, a pintura, o poema, por exemplo, é tocado com bongô, né? A caneta fica ali e só com a vibração do bongô e do atabaque, a caneta ela escreve sozinha. Eu tenho vergonha de ser conterrâneo de uma pessoa como o Fantinel, como um excelentíssimo. Eu tenho vergonha, porque eu sou um cara que eu gosto de prezar pelo meu intelecto. E eu fico triste quando uma pessoa que ganha dinheiro nas minhas costas, que é um funcionário meu, como o CQC gostava de dizer, como o Danilo Gentili gosta de dizer, né? Que é um funcionário meu, tá sendo um animal. E um animal muito bravo, muito macho, né? Porque ele não consegue tal. Mas daqui a pouco acaba. Daqui a pouco acaba a macheza, mas vamos ver o contraponto de um baiano, né? De um apresentador baiano. A gente se posicionou contra esse cara que não entende nada de Brasil, né? Porque o Brasil nasceu na Bahia. Ele não sabe, então, quem foi Rui Barbosa, ele não sabe quem foi Jorge Amado. Porra, mas aí tu tá pedindo que o cara... Tu quer que o cara, além de ser vereador e defensor da analogia à escravidão, seja um leitor ainda por cima? Ah, não. Ele não sabe quem é Caetano Veloso, Gilberto Gil. Não, até sabe, só não gosta. Mas é porque ele não tem a sensibilidade pra... Ele gosta mais um uma música mais de ir pra balada usando chapéu, talvez um negócio assim. Ele não sabe nada disso, né? E grandes políticos também que tivemos no nosso estado. Pausa pra usar bomba. Ele não sabe. E aí, por causa dessas palavras xenofóbicas, né? Que ele falou, e eu espero que o Ministério Público do Trabalho também vai se manifestar hoje aqui. Vários políticos se manifestando, o governador do estado da Bahia se manifestou, o presidente da Câmara, o prefeito de Salvador também se manifestando. Olha aí o Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. Hoje um vereador do Rio Grande do Sul defendeu... Ele dá uma outra declaração após isso, que... Bom, vamos em ordem cronológica. Esse aqui é ele pedindo desculpas no canal UOL, que é um canal, você sabe, totalmente de esquerda, né, cara? Que tá aqui, isso é montagem, deve ter feito com o IA. Uma nota aqui para todo mundo saber o que o vereador Fantinel hoje pensa, tá? Eu gostaria que nessa oportunidade de reiterar os meus sinceros pedidos de desculpas. Eu gosto que ele se refere na terceira pessoa. Vamos ver o que o Wellington Lescano pensa. O que o vereador Fantinel pensa. Pelas minhas falas ocorridas em 28 de 2 de 2023, na sessão da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E registro que tenho muito apreço ao povo baiano e a todos os norte-nordestinos. Pô, se tu tem apreço, tu fala que os malucos ficam só tocando tambor na praia, porra, aí que apreço é esse, me imagino, porque tu fala pra um povo que tu não gosta. Nordeste do país. É um momento de lapso mental proferir palavras que não representam o que eu sinto pelo povo da Bahia. Eu duvido muito esse teu momento de lapso aí, tá? Não me parece muito lapso. Não, isso aqui não me parece um lapso. Isso aqui me parece... Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa. Não sei, isso aqui não me parece um deslize. Isso aqui me parece uma coisa que estava lá dentro já, assim, bem, né? Colocadinha assim no coração. Que tu teve a oportunidade de falar quando tava bem macho,
tava com a testosterona alta. E aí acabou, entorpeceu a cabeça, né? Que não tava quente, né, cara? Tu não tava num dia quente, né, meu? E do Norte-Nordeste. Somos... É tão sincero a pedir desculpa que ele teve que ler, que ele teve que imprimir. Então tu imagina, a pessoa de direita ter que ler uma página e meia. Vocês estão vendo que ele tá dedicado, né, cara? Eu não lembro a última vez que eu vi alguém de direita ler alguma coisa assim. Faz tempo, desde que o Olavo, né? Eu lembro só do Olavo de Carvalho, né? Que inclusive faz tempo que não lê nada. Todos iguais. E registro que estou profundamente arrependido. E para encerrar minha fala, gente, eu quero... Ah, não, agora ele parou. Agora é freestyle. Agora ele não tem mais a colinha. Agora vai ter que ser no... Ó, Batalha da Aldeia agora, meu irmão. Solta a batida DJ. Quero dizer o seguinte, que se as pessoas me atacassem a mim, se eu pagasse pelo erro que eu cometi, a gente paga, porque quando a gente erra, a gente tem que pagar. Mas o que está acontecendo, meu povo, o que está Eu não sou teu povo, não. Não me põe nessa aí. acontecendo é que a minha esposa... Ah... Poxa, cara, tá tendo problema com a esposa agora. Que legal, pra chamar os outros de sujo e tocador. Não que tocador de tambor seja ruim, é do caralho tocar tambor. Não dá pra falar isso no YouTube, né? Não que tocar tambor seja ruim. É do caralho. Mas chamar de sujo, dizer que tem que não dar emprego pra eles, porque ao invés de dar um emprego digno pra eles, tu vai preferir chamar outra pessoa que vai aceitar o emprego lixo que tá oferecendo, aí é macho. Fala bonito, fala, né? Quando tá jogando em casa, né, cara? Tu tá jogando em casa, tu é o brabão, né? O que tá acontecendo contigo, Fante? O que aconteceu contigo, Fantinel? Fala, desabafa com a gente aí. Hora, noite e dia, recebendo mensagens, ofendendo ela com todos os piores nomes que vocês podem imaginar. Ela Feia, boba, chata. tá pensando até em me deixar. Aí eu acho que não é... Acho que aí não tem a ver com o xingamento que ela tá recebendo, tá? Aí eu acho que já tinha uma coisa pensada antes aí. O meu pai e a minha mãe, com 80 anos, só choram dia e noite. Ah, se eu fosse a tua família, eu também choraria muito. Mesmo antes do acontecido. Pelas ligações maldosas que estão recebendo e Mas aí desliga o telefone, bota no silencioso, né? Quando vier só aquela ligação, né, do WhatsApp. ofensas. Eu pergunto, o que eles fizeram de errado? O que é? Mas que aí é porque não é X1, né? Porque tu não xingou uma pessoa só. Porque tu acabou xingando um povo. Tu xingou a Bahia toda. E aí é um versus vários, né? Então dois pra lá, dois pra cá, né, meu? Então tem que entender que a briga tem que ser parelha, né, meu? Uma família, um maluco me xinga e xinga toda a minha família, eu vou xingar a família do cara junto também, entendeu? Eu vi esse período que tu tocou, cara. O que eles fizeram? Cobrem de mim, não da minha família. Ameaças pro meu filho, que tem medo de ir pra faculdade. Oh, que fofo! Ah, mas ele vai na faculdade federal ou na particular? Ah, por que ele tem medo de ir na faculdade? Porque tem baiano lá? Será que de repente teu filho tá com medo dos baianos agora? Ele tá tentando dormir quando ele escuta um tim, 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 ele escuta berimbau, né? Ele vê uma capoeira, ele fica com medo. Ele fala assim, pai, tem um baiano embaixo da minha cama. E olha, perigosíssimo. Eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Se alguém cometeu um erro, fui eu que cometi. Eu estou extremamente arrependido. Eu peço perdão pelo que eu fiz. Não estou aqui tentando resolver nada. Estou dizendo que eu estou arrependido. Eu não tô... Eu tava quase chorando, cara. Eu tava indo com ele. Eu tava lá. Tava quase chegando lá. Foi o que ela disse. Eu tava quase sentindo alguma coisa por ti, Fantinel. Mas aí tu arruinou falando que tu não quer resolver nada. Então por que tu tá fazendo um vídeo chorando? Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria mais. Eu duvido.
Eu duvido. Inclusive, essa pergunta foi feita, né? Já que a gente tá em linha cronológica. Qual é? Essa aqui é a primeira. Isso aqui é um programa... Isso aqui é desse conglomerado que a gente conhece como Jornal Zero Hora, Grupo Sirotsky e tudo mais, para quem não conhece, né? Que é um monopólio das notícias aqui do Rio Grande do Sul, vamos assim dizer, GZH, etc. Que tem esses dois grandes figuraças da TV gaúcha. Tu, que não é Rio Grande do Sul, dificilmente tu não seja gaúcho, vendo esse vídeo. Vamos lá, tem as perguntas contundentes do PG. Arrepende de ter dito o que... O senhor se arrepende de ter dito o que disse, né, daquele discurso na tribuna da Câmara, por causa desse retorno, né, desse impacto que teve na sua vida, dessas ameaças que o senhor recebeu, desse ódio todo que o senhor sentiu, que veio contra a sua família? Gaga de Ilhéus. Olha, mutei. Por causa disso, dessas consequências que vieram depois, ou por causa, de fato, do conteúdo daquele discurso? Ó, vou falar, tá? Uma das melhores perguntas já feitas no jornalismo brasileiro, tá? No rádio jornalismo brasileiro. Pergunta clara, simples, contundente. Essa pergunta foi quente. Peraí que eu tô abrindo janela que não é pra abrir aqui. Vamos lá. Cortou muito a tua fala, não consegui... Tá. Cortou. Eu tô lhe perguntando, perguntando se o senhor se arrepende de ter dito aquelas palavras na tribuna da Câmara por causa desse impacto que teve na sua vida e na vida da sua família, que, como o senhor está relatando aqui, foi muito negativo, ou o senhor se arrepende... É porque teu filho tá começando a ouvir uns batuque, o teu filho tá começando a ter medo dele. O teu filho começa a ouvir uma Ivete Sangalo, ele já... flashbacks do Vietnã, aqui, né? Acontece muito. Aqui no Rio Grande do Sul acontece muito, né? De tu ver um baiano por aí, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o baiano só vem pra trabalhar em condições análogas à escravidão. Aquilo que disse, exatamente por causa do conteúdo do que foi dito. Cortou bastante. Ah, não, babá. Daí tudo. Esse Miguel é antiguíssimo. Esse aí é o Miguel do opa, tô entrando num túnel. Desculpa. Tá. Mas pera aí que ele responde. É intancável, né, cara, que o maluco... Opa, desculpa, tá cortando. Eu sei, ele responde essa pergunta. Não, a questão toda, e eu vou ser bem sincero contigo, tá? E aí é isso que me aborrece muito, eu não quero que vocês fiquem magoados, mas é isso que me aborrece muito com a imprensa, tá? Porque a imprensa, ela tem interesse de vender, né? Ela tem interesse de bote. Nem sempre ela tem interesse de transmitir realmente o fato concreto. Porque o que aconteceu é o seguinte, tá? O relator da comissão processante aqui da Câmara de Vereadores, vereador Edi Carlos, tá, que fez o relatório pela cassação, tá? O relator, ele me fez uma pergunta no dia da oitiva, que foi uma pergunta assim, ó, cabal, né? Cabal. Ele me perguntou: o senhor se arrependeu, vereador, por causa do que aconteceu na imprensa, por causa de toda a manifestação da imprensa nacional, por causa das ameaças para sua família, essas coisas, ou o senhor realmente se arrependeu? Tá, pera aí, mas ele tá perguntando, ele se fez mesmo a própria pergunta dentro da própria fala dele. Tá. Que 2 minutos depois da minha fala, eu me arrependi do que eu tinha dito, porque eu me fraguei que eu tinha falado o que não devia, o que não me representava. Pedi da casa retirar dos anais aquilo que eu tinha falado. Eu acho que ele não se arrependeu, não, porque se ele tivesse apoio, mais apoio do que tem, porque eu não vou mentir para vocês, tem gente que apoia esse tipo de coisa. Um vereador é o reflexo do povo. E infelizmente aqui no Sul é reflexo disso também. Não vou mentir para quem tá vendo. E como eu falei, acho que pouca gente fora do Rio Grande do Sul vai ver isso aqui, né? Mas estou dizendo, pouco fora do Sul no caso, né? Mas estou dizendo para vocês que é basicamente isso aí. Ninguém sabia. Ninguém. E eu deixei claro o meu arrependimento e a minha retratação. 2 minutos depois da...
Tá, então ele se arrepende 2 minutos depois. Não houve nenhuma intenção de fazer isso. Eu volto a repetir que é uma questão de interpretação. Lembre-se que eu... A questão de interpretação. Então, tipo assim, eu tô dirigindo um carro, e aí tem uma pessoa na minha frente, e eu vou em direção a ela, na intenção de atropelá-la. Não, aliás, sem a intenção de atropelá-la. Ela tá lá, ela tá parada, eu tô indo com o carro. E aí eu vou e passo o carro em cima dela, eu tô vendo ela. Eu passo em cima dessa pessoa com o carro. Eu não tive intenção de atropelar ela. O que teve foi uma má interpretação das rodas do carro, né? Ter passado por cima de uma pessoa, mas é uma questão de visão. Né? Eu não tive a intenção de atropelá-la. O que acontece é que o carro dela, o meu carro estava em cima do corpo dela e passou com as rodas, né, com a roda dianteira direita e com a traseira esquerda, né, em cima de uma pessoa. Fui imigrante por 14 anos fora do Brasil e eu passei por todo tipo de discriminação. Todo. Ah, então foi fazer um intercâmbio para aprender a ser xenofóbico, tá? Aí quando a educação falha, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Que tu pode imaginar, tá? Que cuspiam em cima de mim dentro dos buracos dizendo, olha os brasileiros que vieram aqui matar a fome. Então uma pessoa que nem eu, ela não pode ser xenofóbica por nada. Não pode. Não pode. Uma pessoa que nem tu, só uma pessoa que nem tu. Ou a outra pessoa, ela pode, né? Natureza própria. Eu cometi um erro, fez uma fala que eu na hora não tinha intenção nenhuma de ofender ninguém, a intenção não existia, e eu não me vejo... A minha intenção de atropelar também não existia. Como xenofóbico e jamais vou aceitar que me chamem disso, porque não é o que eu sou. Agora, se tem aqueles que vão dizer, não, mas tu é, bom, isso é um problema deles, tá? Eu não sou isso. Só porque a pessoa tem um comportamento xenófobo, né? Xenofóbico. É difícil, né? Só porque a pessoa cometeu xenofobia, não tem o direito de chamar ela de xenofóbica. Vocês estão... E essa vai ser a sua linha de defesa na justiça? É aquilo que eu sou. E mais coisa, mas vocês já entenderam como é que funciona a cabeça de um vereador, né? Desse vereador, especificamente aqui do Rio Grande do Sul, que teve essa repercussão nacional. Mas não para por aí. O bônus desse vídeo, um bônus aqui para vocês, para quem ficou até o final, é ver que as lutas dele não acabam, cara. Então ele tá tentando se provar que ele não é um xenofóbico, seja lá como é que é o adjetivo. Tem uma entrevista maravilhosa que ele dá, que é só, assim, a direita só precisa falar. E o mais legal de tudo é a direita não letrada. A direita não letrada é um diamante bruto. Sim, cara, em sua forma mais selvagem. E pronto. E o Fantinel é conhecido também por ser contra a Maria da Penha, inclusive traz vocabulário novo, tá? Ele traz vocabulários novos pra gente apreciar. Então a gente vai ver... deixa eu tirar isso aqui. Tinha até marcado que ele começa aqui, ó. Apenas uma vítima. É fácil a gente saber. Isso aqui é um debate que aconteceu, tá? Deixa eu ajeitar assim, tá? Aqueles debates que são, né? Um da esquerda, um da direita, mas é sobre violência feminina. Violência contra a mulher. Vamos ver o que ele fala sobre. Ver quem é o culpado. O problema é que isso não é verdade. E aqui a gente não vai falar em números, porque é muito fácil falar em números. Mas tem muito. Eu não vou falar em números porque eu não gosto de dados, eu não gosto de evidência. Eu vou falar coisa da minha cabeça, fica mais fácil. Mais feminicídio do que masculinicídio. O bom de ver uma pessoa que não tem noção. Masculinicídio. Existe isso. Tem algum professor de português aqui para me dizer se masculinicídio, que tem feminicídio, tipo, tem homicídio, aí tem o feminicídio, né?
Que aí o homicídio que mata a pessoa. Homem, né, cara? Tá, mas tudo bem, não vou te explicar isso aí também, não é obrigação minha. Aí tem o feminicídio, o crime contra... Aí eu tenho o masculinicídio, né? Que representa o quê? O que é o masculinicídio? É verdade. É verdade. Porém, nós temos... Peraí, o que é verdade? Vamos lá. Porque é muito fácil falar em números. Ah, mas tem muito mais feminicídio do que masculinicídio. É verdade. Sim, tipo, muito mais. É verdade. É. Porém, nós temos leis no nosso país que defendem que aquelas pessoas que têm doenças raras, que são muito poucas as pessoas, graças a Deus, né? Graças a Deus. Que as pessoas que têm doenças raras, elas devem ter vários direitos na justiça e no poder público para acudi-las nas suas necessidades. Mas elas têm esse acompanhamento, elas têm esse investimento do poder público, elas têm esse apoio, mesmo sendo muito poucos casos. São doenças raras. Tá. Então significa que também se o masculinicídio ele é menor do que o feminicídio, Masculinicídio é intancável. A vontade que eu tenho é ser atropelado por um carro e passa só a roda direita da frente e a traseira esquerda. Cara, dá vontade de eu botar um currículo na Aurora, na Garibaldi, pra eu trabalhar lá que nem um baiano, né? Já que eu só gosto de tocar tambor mesmo, né? ele não deve simplesmente ser chutado num canto. Ele não deve simplesmente ser esquecido ou ser ignorado. Ele está acontecendo. E nós temos provas todos os dias. E a questão da medida protetiva, eu digo, ao meu modo de ver, é o pior ponto da Lei Maria da Penha. É isso aí. É isso aí. Tudo tem limite. Esse vídeo já deu, já tá gigante. Eu vou tentar cortar isso aqui na edição um pouco. Valeu pela tua paciência. Obrigado. Deixa um like, se inscreve, tá? E é isso aí. Talvez tenha mais vídeos longos quando eu tiver assunto para falar. Valeu. Obrigado pela paciência gigantesca de aguentar isso aqui até agora. Valeu.